Boa noite, queridos amigos do canal Questione-se. Estamos ao vivo aqui para uma live aí exclusiva, tá bom? Não muito demorada, né? Já o horário avançado, mas para trazer aqui completa a denúncia, né, que o Major Meca, deputado em São Paulo, ele vai trazer para nós, que já está ganhando repercussão aí por todo o Brasil, e ele vai nos contar onde ele esteve agora. Olha, vocês estão vendo que ele está na rua, né? Então ele vai contar para todos nós. Peço que compartilhem essa live. E o seguinte, salvem esta live, porque nós não sabemos, né, se vai ficar no ar muito tempo. Então salvem essa live e sigam o Major Meca no Twitter. Digita lá Major Meca no Twitter, que você já vai ter também as informações que ele vai divulgar, desenrolar disso tudo. E ele também tem aqui YouTube e Facebook, tá bom? Major Meca, boa noite, tudo bem aí com o senhor? Boa noite, Barros. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito bem. Agora nos conte, Major, onde o senhor está? Estou vendo que está na rua aí. Olha, Barros, desde a manhã, né, que nós estamos trabalhando, rondando, fiscalizando as medidas, as ações do governador de São Paulo, João Dória, em relação à pandemia, o Covid-19, né? Na realidade, nós sempre fizemos esse serviço desde o início do nosso mandato. E hoje, Barros, eu recebi uma denúncia com documentações que comprovam que aquele veículo Celta Vermelho, você lembra de um Celta Vermelho envolvido em uma ocorrência policial, pichando o muro na Radial Leste de São Paulo, escrevendo nos muros lá, Bolsonaro assassino? Lembra dessa ocorrência, Barroso? Lembro, foi agora recente, né? Uns 3 elementos, né? Isso, eram de 3 a 4 indivíduos, foi no último dia 14 de abril. Qual a denúncia que recebemos? Aquele veículo Celta Vermelho, aquele mesmo veículo, esteve por no mínimo 3 vezes no Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, onde trabalha lá o senhor João Agripino Doria Júnior. Esse veículo deu entrada lá no dia 29 de março, no dia 31 de março e também no dia 8 de abril. Nós temos o registro, né, de entrada de veículos no Palácio dos Bandeirantes, o registro da entrada das pessoas que adentraram ao palácio e se dirigiram para algum setor. Lá no documento consta que eles foram falar com o tal de Vignoli. Vignoli? E quem é esse Vignoli? Olha, tem um secretário de Estado, que é secretário de governo lá do João Dória, que se chama Vignoli, Marcos Vignoli. Né? Então, o Marcos Vignoli se encontrou com esses elementos há alguns dias e é secretário do Dória. Olha, Barros, tudo leva a crer que sim. Né? Nós, inclusive, estamos protocolizando no Ministério Público de São Paulo, né, uma documentação, uma representação para que seja apurado a prática de crime, né, de segurança nacional. Todos esses atos, todos esses acontecimentos, protocolizamos hoje no Ministério Público de São Paulo uma representação, né, para que tudo isso seja investigado. Porque não é possível, né, Barros, que pessoas com essa iniciativa, com essa maneira de fazer política suja, agredindo, ofendendo, caluniando, né, um presidente da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que ficou bem estampado no muro lá, Bolsonaro assassino. Aquilo lá é uma calúnia. Aquilo lá é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Isso que eu ia falar, Lei de Segurança Nacional, que é imputar, né, um crime, sabendo que não fez, né, ao presidente da República, não é isso? Com certeza, Barros. Isso daí
faz parte daquela política suja que todos nós brasileiros queremos expurgar da nossa nação, do estado de São Paulo, que há mais de 25 anos, né, sendo governado pelo PSDB, vem trazendo um imenso sofrimento a todos nós policiais, a todos os operadores da saúde, né, a todo o povo da periferia de São Paulo, porque, fazendo até um parênteses, né, quando iniciou essa questão do Covid-19, eu fiz uma fala na tribuna da Assembleia Legislativa em relação à nossa preocupação com os leitos de hospital em São Paulo. Por quê? Porque em São Paulo nunca houve uma estrutura de saúde digna que atendesse a população de São Paulo. Em São Paulo, desde que eu me conheço por gente, ao longo dos meus 31 anos de serviços prestados na Polícia Militar, que não tem UTI para atender qualquer doente em qualquer hospital público em São Paulo. Na semana que se iniciou essa questão do Covid-19 em São Paulo, eu fiz um levantamento no hospital de Taipas, na Zona Oeste, Hospital Mandaqui, na Zona Norte, de Setúbal, na Zona Leste, Hospital de Heliópolis, na Zona Sul, Hospital Universitário, também na Zona Oeste, Hospital do Pirajussara, e naquela semana, nenhum desses hospitais dispunham de leitos de UTI à disposição para atender a população de São Paulo. Então, São Paulo nunca teve uma estrutura de saúde digna para atender o povo paulista. Sempre foi aquela aglomeração de macas com pessoas atendidas, né, de forma muito precária nos corredores dos hospitais. E agora nós vemos que, ao invés do governador João Dória, né, exercitar uma política que realmente socorra as pessoas que mais precisam, ele utiliza essa crise para fazer palanque político e fazer marketing. Meu Deus. Major, olha, eu estou aqui impressionado, né, com a capacidade aí desses caras, né? Essa política, como o senhor deixou claro, realmente, que todos nós aqui, ó, pessoal, já chegamos aqui a 2.300 pessoas na nossa live, isso sem avisar antes, isso vai correr o Brasil, essa live. Pessoal, compartilhem, salve essa live, manda para frente, porque são denúncias graves, né, do Major Meca, deputado aqui no estado de São Paulo. E eu queria perguntar, Major, tem algumas perguntas aqui, né, para até não tomar seu tempo, eu sei que está avançado aí tarde, mas é o seguinte, já sabemos, né, o viés ideológico desses elementos? Pertencem a algum partido político? Tem cargos? Tem informações sobre isso? Sim. Existe um boletim de ocorrência que foi lavrado e está sendo investigado esse caso no DPPC, na Polícia Civil, aqui em São Paulo, aqui na capital. E as pessoas que estão sendo investigadas, elas pertencem ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Meu Deus do céu. Então seria o Palácio do Ódio, que falam que é o Bolsonaro que tem o gabinete do ódio, né? Então seria o Palácio do Ódio esse. Reúne lá a galera do PCdoB, o PSDB, essa investigação, então. Ô Barros, tudo nos leva a crer que é isso que está acontecendo. Tudo aquilo que todos nós brasileiros, pelo menos a maioria maciça, demonstrou no último pleito eleitoral que não quer mais. Não quer mais essa sujeira, essa imputação de falsidades a pessoas que estão bem intencionadas. Eu me refiro, sim, nesse momento, ao presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa extremamente honesta. E falo para você, Barroso, hoje eu digo por constatação, hoje eu vejo
o motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro, como deputado, não conseguiu aprovar um projeto na Câmara Federal. Sabe por quê? Porque comigo hoje acontece a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Ou seja, eu, por mostrar a verdade de tudo que acontece na política, a forma suja como os políticos trabalham, tenho os meus mais de 20 projetos estacionados e parados nas comissões. Ninguém permite que eles avancem. Por quê? Porque eu não faço parte da panela, entendeu? Para que o projeto ele vá adiante, ele prospere, tem que ser algo que esteja dentro do conceito de quem manda no Estado. E isso é muito desonesto. Isso é injusto, como eu costumo dizer. Barros, aqui em São Paulo, a independência dos poderes, que está no papel, está na lei, poder executivo, legislativo, judiciário, aqui no estado de São Paulo, hoje não existe. Hoje, Meu Deus, quem dá as cartas dentro da Assembleia Legislativa é o governador João Dória. É ele que determina como as coisas acontecerão lá dentro, como os projetos serão votados, o que irá à pauta para discussão e votação, e daí por diante. E isso nós precisamos acabar, não só na nossa nação, mas também aqui no estado de São Paulo. Nós não podemos permitir que isso prossiga, que haja essa cortina de fumaça, né, que quer mostrar a todos nós que está tudo bem. A saúde está indo bem? Não está. O povo de São Paulo não tem uma estrutura digna de saúde. Os hospitais públicos estão extremamente precarizados. Não há educação no estado de São Paulo, o estado mais rico do país. E eu faço fiscalização, acho que um pouco mais de um mês atrás, eu entrei numa escola na Zona Norte, no Colégio do Piquiri, ali perto da ponte do Piquiri, Colégio Augusto Ribeiro. Entrei em uma sala de aula, a tomada com a fiação toda exposta, reboco da parede caindo, armários todos amassados. Então, a segurança pública, para complementar saúde, educação, a segurança pública, os nossos policiais, todos, policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos, policiais penais, estão todos extremamente insatisfeitos com a forma que vem sendo tratado pelo governo do estado de São Paulo. Major, até isso eu queria, né, dar uma pincelada aqui para o senhor nesse momento, porque eu vi que o Dória contingenciou aí, né, salários, 13º, adiantamento de férias, né, de vários profissionais, como militares, né, administração em geral, bombeiros e etc. E isto causou muita indignação, porque as pessoas estão contando com esse dinheiro, né, para suas dívidas e etc. E também, né, a questão de férias, né, também, né, o adiantamento de férias foi cortado, né, falou que vai pagar depois, junto com aquela promessa, lembra? O Dória fez uma promessa que seria o maior salário do Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele vai cumprir tudo isso? E ainda mais agora retirando esse benefício temporário agora dos policiais militares, né, dos agentes públicos aí? Olha, Barros, essa votação que houve na Assembleia Legislativa algumas semanas atrás, foi uma votação online sobre o decreto de estado de calamidade no estado de São Paulo e nos municípios. O decreto de estado de calamidade no estado de São Paulo, eu votei contra. Fomos voto vencido, foi uns 80 votos sim, 8 votos não. E o meu voto foi não, justamente por não ter essa confiança da maneira como o governador vai determinar o emprego de todo esse recurso, porque é muito dinheiro, né? Nós fizemos algumas propostas
para que houvesse algumas mudanças no decreto, não aceitaram as propostas que foram feitas, e uma delas era em um dos artigos lá, que para trocar o termo de emprego dos recursos prioritariamente na saúde, nós queríamos que mudasse para exclusivamente na saúde. Porque a prioridade, quem determina a prioridade? O governador, ele pode alterar a sua prioridade no momento que ele bem entender. Então, essas mudanças não foram feitas, eu votei não, justamente por conta disso. Porque você vê, são milhões, né, em recursos, e nessas rondas que nós fazemos, nessas nossas fiscalizações, você vai nos hospitais, não tem luva descartável, não tem álcool em gel, não tem máscara, não tem avental, óculos de proteção. Você vai conversar com um patrulheiro que está na rua trabalhando. Ele fala, chefe, eu tenho aqui, a gente tem um pouco de álcool em gel, a luva, mas fomos nós que compramos do nosso bolso. Ou seja, de que forma que esse recurso está sendo empregado? Você viu onde eu estou aqui? Eu estou na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu. Nós estamos rastreando todo o recurso. Olha o recurso que foi empregado aqui, ó, para esse hospital de campanha. O Hospital Sorocabano é aqui no bairro da Lapa, fica a 10 minutos daqui. Por que que não se equipa todo aquele hospital, um prédio ótimo, que funcionou por muito tempo na Zona Oeste, atendendo toda a população, e hoje está lá largado. Né? Por que que não se investe, né, naquele espaço? Mas aí entra aquele problema, Barroso. A gente leva ao conhecimento das autoridades do Executivo, do Legislativo, todas essas demandas do povo. Mas aí eu te pergunto, nós somos ouvidos em relação ao que realmente o povo precisa? Nós não somos, e somos também votos vencidos no plenário. É por isso que eu digo para você, hoje eu entendo o motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal, não aprovava projetos. Sabe por quê? Porque nunca participou da grande panela. Olha, gente, muito bem, hein? Major Meca conosco aqui, trazendo aí na íntegra, né, a denúncia que eles já estão apurando, já estão levando à frente, né, para as autoridades investigarem. Então, para você que chegou agora, já estamos chegando a 4.000 pessoas na nossa live. Compartilhem esta live, tá bom? Com essas denúncias. O João Dória tem muito a explicar. Veja, desde a questão, né, do investimento, né, porque está em calamidade pública, quebrou toda a burocracia. Esse dinheiro está chegando realmente ali na ponta da linha? Esta é a pergunta. O Major já está fazendo a investigação aí e está vendo que muita coisa estranha está acontecendo. Assim como outros estados, que eu cito, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde respiradores foram comprados por R$198 mil, né? Então são coisas assim estranhas. E a questão dos pichadores, que é o assunto principal dessa live aqui, que é a denúncia completa. Então, esses pichadores, Major, ele também foi pego lá umas fotos nas redes sociais, né, de uma das mulheres que, em outras localidades, parece que ela escreveu também Bolsonaro assassino, não é? Isso. Segundo eu levantei junto à delegacia de polícia que está apurando, não foi só naquele ponto. Houveram outros pontos ali do centro de São Paulo que foram pichados também com esses termos. Muito bem. Eu cheguei a até receber um material, né, com esses termos ali em vários locais de São Paulo e na mesma rede social, né? Coisa que é muito suspeita. Então, veja, gente, para vocês que chegaram agora, esse Celta é um Celta vermelho, né, Major? Um Celta vermelho. Isso, um Celta, né, vermelho. Foi visto no Palácio, onde João Dória está, né, está lá diariamente, e um dos possíveis ali secretários de João Dória esteve reunido aí com esse pessoal, os pichadores, que são elementos do PCdoB. Agora vamos visualizar, para a gente chegar ao fim da nossa live, Major, da nossa denúncia aqui, onde podemos chegar com tudo isso?
né? Eu vi que existem movimentos até pedindo impeachment de João Dória, mas, né, ele está aí com a Câmara nas mãos, né, também. Onde podemos chegar com a questão do que João Dória está fazendo para o estado de São Paulo, né, parecendo um ditador, e também essa questão dos pichadores? O Barroso, essa questão do impeachment, nós estamos também protocolizando um pedido de impeachment do governador João Dória. Eu, juntamente com os deputados Gil Diniz, Frederico Dávila, deputado Castelo Branco, Douglas Garcia, a Valéria Bolsonaro. E o nosso trabalho, Barroso, e todos que estão nos assistindo, é no sentido de cobrar do governador para que ele realmente trabalhe para socorrer aqueles que mais precisam. Porque quando nós cobramos do governador o empenho de recursos para o socorro da população em São Paulo, nós o fazemos de forma a mostrá-lo que, de todas essas medidas que ele adotou até agora, eu pergunto para você, qual foi o estímulo e o socorro que o governo do estado de São Paulo apresentou aos comerciantes? Barroso, eu venho conversando com motoristas de táxi, eu venho conversando com donos de bares, de pequenos restaurantes. Eles chegam a chorar, derramar lágrimas e falar: Major, as minhas contas, carnê, aluguel, eu não vou ter dinheiro para pagar. Acabou o meu dinheiro para comprar comida. E é extremamente, nos deixa indignados o governo não parar para estudar, estabelecer critérios para que todos possam ter como sobreviver durante essa crise. Porque todos nós valorizamos a vida e lutamos pela vida em primeiro lugar. Só que não adianta, a gente não vai morrer pelo vírus, mas vamos morrer de fome, morrer de inanição. Não, o governador, na verdade, ele implementa ações para dar respostas políticas. Eu vou te citar o exemplo de uma delas. Nós tivemos equipes da Polícia Militar que atuaram num pancadão lá na comunidade do Paraisópolis. A primeira atitude do governador covarde foi afastar todos os policiais da rua, proibir as patrulhas que adentrassem a comunidade. E vou falar para você, Barroso, é o povo honesto da comunidade que pede a presença da polícia militar lá dentro. Porque inúmeros partos são feitos em viaturas da polícia militar. Inúmeras mediações de conflitos, briga entre familiares. É o policial militar que intervém e resolve o problema junto com as pessoas lá dentro. E o que o João Dória fez? Implementou o Favela Fest. Ao invés de levar escola, educação, creche, saneamento básico para a comunidade, faz o Favela Fest, com as viaturas da Polícia Militar estacionadas ao redor da comunidade para que o crime organizado pudesse implementar ali aquele pancadão, importunando todos os moradores, pessoas de bem que precisam descansar, permitindo que lá dentro comercializasse drogas, venda e consumo à vontade de bebida alcoólica para menores de idade, adolescentes, muitas vezes até crianças. Então, é esse o governo que o povo não quer, e eu, como um fiscalizador, como um representante do povo na Assembleia Legislativa, levo aquela tribuna e levo em nossos expedientes junto ao Ministério Público
e a nossa cobrança junto ao Executivo. Dória seria um dos piores governadores que o estado de São Paulo teve? Olha, Barros, a análise minha, um trabalhador, um pai de família de 51 anos de idade, 31 anos servindo a Polícia Militar, o povo de São Paulo. Sem dúvida alguma, eu digo a você, foi o pior governador que eu já vi. Foi uma das pessoas, sabe, mais vaidosas e arrogantes que eu tive a oportunidade de conversar, infelizmente. Muito bem. Pessoal, para quem chegou agora, tá? O Major trouxe aqui a denúncia, né, que está já em andamento, a questão dos pichadores que colocaram lá Bolsonaro assassino, né, nas paredes aí de São Paulo. A polícia já está investigando, que não é apenas um lugar, né, um local. Estes cidadãos pichadores estiveram no palácio, tá certo? Estiveram ali com pessoas ligadas a João Dória, a investigação está apurando tudo isso, tá bom? E, Major, para a gente finalizar esse bate-papo, deixar o senhor descansar, eu já deixo aqui sempre aberto o canal para quando o senhor quiser retornar com denúncias, para trazer aqui, para mostrar, fiscalizar e trazer o resultado do João Dória aqui do estado de São Paulo, aqui no canal, está aberto. Já passamos de 5.000 pessoas nesse horário, na nossa live. E qual pode ser a conclusão disso tudo que o senhor está vislumbrando, a questão dos pichadores e essa possível ligação com o João Dória? Olha, Barroso, todos nós esperamos, né? O povo de São Paulo espera que o governador explique o que aconteceu nessas reuniões, o motivo dessa ligação, porque pelos fatos, né, que aconteceram, toda essa ofensa ao presidente da República, o mínimo que ele pode fazer é se explicar ao povo de São Paulo. E se houve algum crime nesse ínterim, ele tem que ser responsabilizado sim, como todo e qualquer cidadão comum responde pelos seus atos. Muito bem, Major. Pessoal, então só recapitulando, né, para você que chegou depois, já existem fotos, vocês já estão vendo muitas pessoas já divulgando, existem fotos, né, testemunhos desse veículo que foi por 3 vezes, um Celta vermelho, né, lá dentro do palácio, já tem aí, né, parece que ficou alguns dias lá, né? Tem uma das entradas do veículo que foi registrada e a saída, parece que deu só no dia seguinte ou no outro dia ainda. De 1 a 2 dias permaneceu lá dentro. Meu Deus, a coisa pode ser muito mais profunda do que nós imaginamos, hein? Meu Sim, que se Deus. faça uma apuração séria, né, Barroso? Para que o Isso. povo de São Paulo saiba o que está acontecendo. Não é isso que nós queremos para o estado de São Paulo. Major, agora para finalizar de vez, e pessoal, entrem nas redes sociais do Major Meca, é só digitar aí Major Meca no YouTube, Facebook, Twitter, porque o Major tem feito um grande trabalho, tá certo? E está mostrando, fiscalizando o João Dória, está trazendo as informações, levou à frente essa denúncia. Então é uma pessoa que você tem que acompanhar. Pessoas boas, que são patriotas, que estão do nosso lado, nós temos que estar aí ajudando, tá bom? Né, estando junto para poder vencer esses inimigos da nação, que são muitos, tá certo? Então, existem aí, né, os deputados que estão nos estados fazendo grandes trabalhos, né, alguns deles, e o Major Meca é um deles, que está aí fazendo esse grande trabalho. É Major Meca com 2 Cs, né, Major? Pesquisou lá, consegue, né? Isso mesmo, Major Meca. Meca com 2 Cs. Muito bem. Então, Major, eu só tenho a agradecer, tá certo, aqui a participação do senhor, né, nesse horário, disponibilizar aí um tempinho para trazer essa denúncia aqui para todos nós, explicar tintim por tintim, né, e ainda muito mais, né, do que está acontecendo. Eu gostaria que o senhor, né, falasse para nós aí, para finalizar, né, deixasse as suas considerações para o nosso público e também, se o senhor puder trazer um pouquinho da sua visão, como que está recebendo aí essa questão de todo mundo cercando o Bolsonaro. Por que estão fazendo isso com o Bolsonaro? Olha, Barroso, eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi desde muito novo. Meus pais
sempre me ensinaram a honestidade, a dizer sempre a verdade, a nunca enganar ninguém. No entanto, eles também me ensinaram que eu deveria ser forte para me manter um homem honesto e íntegro. Porque quando você tem essa postura e você cobra para que as pessoas que estejam ao seu redor, que estejam ao seu lado, as pessoas que estão próximas de você, o façam e você fiscaliza para que isso aconteça, muitas forças se somam para tentar te derrubar. É isso que eu vejo hoje no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa íntegra, quer implementar mudanças no nosso país, mas as forças do mal ainda são muito fortes. Elas ainda são resistentes a esses nossos valores de honestidade, de transparência, de honra, dignidade. Então, o trabalho, ele não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, que exigirá de todos nós, pessoas do bem, persistência, como tem no brasão da Polícia Militar, lealdade e constância. Nós temos que ser leal, sim, hoje e sempre. Ou seja, a constância na lealdade, a constância na honestidade, na transparência. E a verdade, ela deve prevalecer e é ela que nos libertará, que libertará o nosso Estado e a nossa nação. Amém, muito bem. Major, obrigado, viu, pela participação. Reforço aqui que o canal está aberto, tá certo? Está aberto para o senhor a hora que o senhor quiser. É só mandar um zap, falar, ó, tenho que falar com o nosso povo aí. Está aberto o canal, tá certo? Obrigado, pode ficar Barros. à vontade, tá bom? Obrigado pelo trabalho que o senhor está fazendo, tá bom? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe nessa missão, porque é uma missão que Ele te deu, que consiga carregar aí até o fim. Eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer. Amém. Que Deus guie sempre os nossos trabalhos, proteja a todos nós e as nossas famílias. Fiquem com Deus, pessoal. Amém, obrigado. Pessoal, obrigado então a todos vocês que participaram conosco dessa live. Que Deus abençoe a todos. Eu peço que façam o seguinte: compartilhem essa live. Quem puder baixar, pode baixar. Está autorizado a repostar nos seus canais, espalhar aí por todo o Brasilzão. Pode estar autorizado, tá bom? Eu estou autorizando aqui verbalmente que vocês possam baixar essa live e mandar aí para frente, tá certo? Então, denúncia feita completinha por quem está com ela nas mãos e está levando lá para as autoridades averiguarem tintim por tintim, exclusivo aqui no canal Questione-se com o Major Meca, tá certo? Amanhã eu volto aqui com mais lives, mais vídeos, então amanhã eu vou ler os comentários de vocês, as participações. Esse aqui foi realmente um bate-papo para trazer aqui a denúncia na íntegra e muito mais, né? João Dória, o pior governador que São Paulo já teve. PSDB, o câncer do estado de São Paulo, o câncer da polícia militar, o câncer dos professores, o câncer do povo do estado de São Paulo e do Brasil. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso Brasil e não tenham dúvidas, nós vamos vencer. Não tenham dúvidas disso. Até mais, gente.